Papo Mineiro, hoje numa prosa de educação continuada, com o engenheiro mecânico Afonso Cosi, mais conhecido como Cosi, com mestrado em administração de empresas, diretor do SEBRAE, com C, SEBRAE, atual SEBRAE com S, nacional. Diretor estatutário da Fundação Dom Cabral e também sou diretor do MBA da Fundação. E de programas realizados no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Atual professor associado da Fundação Dom Cabral e atual diretor da Associação de Ex-Alunos e Amigos do Colégio Estadual Central, recém-criada. Seja bem-vindo, Cosi. Hernani, muito obrigado. Primeiro, um agradecimento a você pelo convite e de estar com você e com os seus seguidores, vamos chamar assim, né? E tive essa indicação através do Cabral. Grande amigo. Grande amigo. Eu, na verdade, não sou muito próximo do Cabral, não conheço ele, mas ele é amigo dos meus amigos. E tem aquela história, amigo dos amigos é amigo da gente, né? Não tem dúvida. Ele é muito amigo do Otávio Werneck, do Lindolfo Pauliello, e ele é ex-aluno também do Colégio Estadual. E ele é dedicado a essa área de educação, né? Você sabe disso. Muito. Um expert. É um expert dessa área e hoje é o responsável, não sei bem o nome, mas parece que é diretor do núcleo de educação da Associação Comercial, né? É o Conselho Empresarial de Educação. Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial. Isso. Então, o convite que ele me fez me honrou muito. Então, eu vou falar um pouco sobre, como você disse, um pouco sobre a minha experiência. Isso. E depois sobre a experiência pessoal, profissional, né? Claro. Você é Belo Horizontino? Sou Belo Horizontino. E é interessante essa pergunta também, porque agora já é um pouco diferente, mas na minha época de grupo escolar, né? Eu fiz grupo escolar, o Barão de Macaúbas, aqui em Belo Horizonte, na Floresta. E a maior parte dos meus colegas eram de cidades do interior. Sim. Poucas pessoas nascidas em Belo Horizonte. É verdade. Não sei explicar bem isso, não. Acho que é uma fase, né? Muita gente, que os pais vieram de cidades do interior, né? E teve um movimento na direção de Belo Horizonte, né? Sim. Hoje não, já tem pessoas que nasceram aqui, a família é daqui, constituída aqui. Né? Meus pais nasceram em Belo Horizonte. É? Os meus pais não. Todos dois nasceram em cidade do interior, mas eles se casaram aqui em Belo Horizonte. E aí eu começo a falar um pouco sobre a minha experiência de vida. E o meu pai era um advogado não formado, vamos chamar assim, porque na época dele, a escola de direito era uma escola, não sei se era nacional, que chamava Escola Nacional de Direito, que ficava no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Não é? E o curso, que eram feitos em outras cidades, era feito até o 4º ano. E o 5º ano tinha que ser cursado no Rio de Janeiro. Não sei se tinha que ficar 100% do tempo lá, ou alguns períodos, mas a verdade é que o 5º ano, para pegar o diploma, vamos chamar assim, tinha que ser lá no Rio de Janeiro. E ele não fez isso por problema financeiro. Ele não, por problema de não poder parar de trabalhar para ficar no Rio durante esse período, no último ano. Então, ele foi um advogado praticante, se é que se pode dizer isso, e era corretor de imóveis,
numa fase bonita de Belo Horizonte, né? Uma fase de crescimento, né? Cidade nova, né? Cidade muito nova. Cidade Né? muito nova, né? O lugar que eu moro aqui, por exemplo, eu moro no Sion, não tinha nada aqui. Nem quando eu mudei para cá, tinha pouca coisa aqui, né? E ele e minha mãe casaram em Belo Horizonte. Ele era de São João del Rei. Não, ele era de Oliveira. A família estava sediada em São João del Rei, mas ele nasceu em Oliveira. A minha mãe nasceu em Esmeraldas, né? Aqui perto de Belo Horizonte, mas eles já se conheceram e casaram aqui em Belo Horizonte. Falando de infância e de criação, eu tive uma criação que hoje, olhando assim à distância, eu só tenho que agradecer, né? Porque foi muito rica em amor, em compreensão, sabe? E afeto, assim. E isso leva a uma relação de confiança, né, entre as pessoas. Então, eu era um menino, já desde menino que eu lembre, né, em que não era questionado sobre se eu estava falando mentira ou verdade. Não existia isso, né? Sempre E, era, falava e a criação era no olho, né? criação no Era no olho, olho. e muito afetuosa, não só em casa. Isso não é romantismo, não, é verdade. Mas também com amigos, com vizinhos. Então, era uma casa cheia, cheia de tanto de pessoas da família, que eu morava com os meus avós também, mas também com vizinhos que circulavam ali livremente. E eu estou contando isso também porque isso fez parte da minha formação e da minha vida ao longo de todo o curso primário, né, que naquela época a gente chamava primário, ginasial, científico, né, e depois o curso superior. E na vida profissional também. Então, sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito das pessoas. As pessoas me energizam, sabe? Me motivam. Né? E isso, talvez, dando um pulo aqui para a associação, seja um pouco essa alegria, esse prazer que eu tenho de estar fazendo parte de criação de uma associação de ex-alunos de um colégio que eu estudei. Né? Porque estou Isso. tendo a oportunidade de conversar com um grupo pequeno, que é um grupo que teve a ideia de criação da associação, mas, de repente, hoje são 200 pessoas que nós estamos conversando em grupo, telefone, WhatsApp, tal, e isso como eu disse, me traz muita satisfação. Ótimo. A minha ida, inclusive, para o colégio estadual é muito interessante porque, primeiro, como eu disse, eu era de uma família de classe média, né? Eu citei o meu pai, que teve dificuldade financeira de terminar o curso no Rio de Janeiro, mas classe média, média mesmo, né? Em que contava-se o dinheiro para pagamento de, 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 de tudo, né? Mas, graças a Deus, nunca faltou nada, mas sempre uma vida difícil e sempre estudando em escola pública. Eu estudei em grupo escolar, né? e, e fui estudar depois numa escola pública, que foi o Colégio Estadual. E eu digo interessante porque entra um pouco esse papel de relacionamento com as pessoas e de aprender muito a ouvir, falar menos, ouvir mais do que falar. E eu aprendi muito com isso na vida. Né? E então, conversando com o meu amigo, que hoje é médico, e formou também no Colégio Estadual, ele me perguntou onde que eu ia fazer o curso, meu ginásio. Aí eu falei, onde que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, olha, o que está na moda agora, o que está como top é o Colégio Estadual Central,
que ficava longe da minha casa, né? Porque eu morava na Floresta e o colégio em Lourdes. Atravessar a cidade. Atravessar a Atravessar. cidade. E falei, o que nós precisamos fazer para chegar lá no colégio estadual? Ele falou, temos que fazer um vestibular, né? Um exame de admissão, e para isso nós temos que fazer um curso de admissão. Então, eu fiz um curso de admissão em Belo Horizonte, e era, inclusive, um custo adicional, né? Porque eu estava saindo de uma escola pública, mas tive que pagar o curso de admissão. Mas fiz um curso de admissão de 3 meses, que existia na época. Poderia ser um curso de admissão de 1 ano ou um curso de admissão de 3 meses. E eu, junto com esse meu colega, que chama Tiago Jacques Gonçalves, é um médico conhecido em Belo Horizonte, fizemos um curso de admissão num curso chamado João Martins, que ficava aqui perto do Instituto de Educação. E eu tive a felicidade de passar logo nesse curso. Eu e ele, e mais aí um grupo, né? Lógico, mas é um exame muito difícil, uma seleção muito, muito apertada, né? O colégio estadual é o único colégio estadual, então onde você estuda? No colégio estadual. Hoje, você fala, estuda em escola pública. Onde que é? É no bairro A, B, C, D. Naquela época era o colégio estadual. Então, nós entramos no colégio estadual, eu entrei em 1958, com 11 anos, né? E fiquei lá 7 anos, de 58 a 64. Né? E o que eu digo que é interessante, sobre vários aspectos também, porque foi um colégio que eu tive espaço para ser o que eu era dentro de casa e o que eu era com os meus amigos, né? Amigo das pessoas, com um espaço democrático e um ambiente de convivência muito saudável, muito exigente do ponto de vista acadêmico, mas muito saudável e do ponto de vista de relacionamento. E as pessoas ficavam lá no colégio estadual, quem conseguia conciliar esse comportamento aberto, né, e de confiança com o rigor acadêmico. Né? É por isso que a escola, talvez você conheça, e outras pessoas que venham nos ouvir, é conhecido como uma escola sem muros, porque fisicamente é uma escola sem muros. Sim. E aí, voltando à história do colégio, é um projeto do Oscar Niemeyer, né? Eu já entrei nessa escola nova, porque o colégio estadual, isso vale a pena até dar 2 palavras sobre isso, é um colégio que foi criado em 1890, né, no Brasil, em Ouro Preto. E depois veio para Belo Horizonte e esteve em outros lugares antes. Em 1956, se não me engano, foi para esse prédio novo, que é o prédio de Lourdes, que é o projeto do Oscar Niemeyer. Isso mesmo. E no projeto do Oscar Niemeyer, um pouco no estilo dele mesmo, né? É um colégio que devia ser democrático, aberto, né? E que as pessoas teriam liberdade, e tivemos, durante o período que os 7 anos que eu fiquei lá, para sair no momento que queria, com 11 anos de idade, com essa responsabilidade, né? Porque se não estivesse gostando da aula, levantava, pedia licença e saía da sala. E ia ficar dentro do colégio mesmo, porque não tinha cobrança, inclusive. O que você está fazendo aqui no corredor? Ou também até sair do colégio e comprar um picolé
no barzinho da frente, tal, né? Então, esse é o ambiente do colégio estadual. E eu falei uma escola sem muros. Tem até uma tese de doutorado de uma professora que hoje é diretora do Colégio Santo Agostinho, que chama Aleluia Eringer Teixeira. Ela escreveu uma tese, a tese dela de doutorado é sobre o colégio estadual e ela pôs esse nome na tese dela, Uma Escola Sem Muros, né? Então, o colégio ficou conhecido muito por ser uma escola sem muros, né? E ela levanta até um ponto interessante também, Hernani, que começou a ter uma discussão na comunidade, na sociedade, vamos dizer o seguinte, vamos dizer isso, porque é uma escola sem muros, mas que tinha dificuldade para entrar, então tinha muro para entrar. Muito, até inteligente esse questionamento, né? Então tinha muros para entrar, mas o muro para entrar é o teste de admissão. Então, E era difícil. E era difícil. Então, qualquer um, né, entre aspas, poderia entrar, desde que passasse pelo exame de admissão, que era muito difícil, e com um número restrito de pessoas, né, porque era para um colégio só, não era para a rede pública estadual, né? Então, era um número pequeno de vagas. Não tem dúvida. E Muito também interessante isso, né? turmas pequenas, sabe? Isso também é muito interessante. Isso nós estamos falando há sei quantos anos atrás, né? A gente vê hoje aí turmas de 50 alunos, tal. Tinha 30 alunos na sala de aula, né? As, E as isso era uma salas foram preparadas para 30 alunos, né? As salas sala eram para 30 alunos. para 30 alunos. E isso mostra, depois é que a gente vai entender isso ao longo da vida, né? Depois do tempo, mas isso tudo fazia parte de um projeto, né? De atenção aos alunos, né? Do professor, de atenção com o professor, né? E aí é importante falar um pouco sobre o item professor. Os professores eram excelentes, professores geralmente até professores das universidades, da Universidade Federal de Minas Gerais e também de alguma universidade particular, né? Bem remunerados, e então eles tinham uma exigência com os professores também grande, mas um respeito muito grande. Então tinha um ambiente para que eles pudessem ser bons professores, né? Então, nós temos exemplos de professores que foram meus professores no colégio estadual, depois foram professores também, né? No curso superior. É verdade mesmo. Somente na matemática e na física. Você deve ter vivido isso também, né? Também. Eu comecei com entusiasmo aqui falar do colégio estadual, mas se você quiser falar um pouco aí, Agora eu vou voltar um pouquinho, depois nós voltamos ao colégio estadual. sim. E por que essa decisão de fazer engenharia mecânica? Não sei explicar muito não, viu, Hernandes? Para ser muito sincero. Talvez a influência de alguns amigos, não desse meu amigo que me levou para fazer o curso lá, porque ele já tinha na cabeça que ele queria fazer medicina, mas talvez por influência de outras pessoas. E também, na época, aí estou fazendo o meu julgamento, né? Tínhamos poucos cursos de especialização, vamos dizer assim, né? Hoje você tem uma gama enorme, né? Mesmo se pegar uma modalidade de engenharia, tem 10 tipos de engenharia diferentes. Então, tinha poucos cursos, era engenharia, medicina, direito, odontologia, e aí vai parando por Depois aí, foi, né? depois foi surgindo as outras coisas. Depois foram surgindo todas as outras coisas. O mesmo curso de professor de licenciatura não era um curso muito
pelo menos não é um curso muito conhecido. As professoras que nós conhecemos tinham muito vindo do Instituto de Educação, que é um instituto de nível médio. Sim. Depois é que eu tive contato com pessoas que se formaram na área de pedagogia, de educação, com curso superior. Mas na minha época que eu estava escolhendo isso não é uma opção. Eu digo isso porque talvez eu tivesse até escolhido. Fez pedagogia. E durante o curso, só te completando a resposta, o curso de engenharia no primeiro e segundo ano é muito teórico, vamos chamar assim. A partir do terceiro ano, ele passa a ter um aspecto técnico especializado. No terceiro, no quarto e no quinto ano. Eu fiz o curso na PUC, não fiz na Federal, não. Mas já a partir do terceiro ano, na metade do terceiro ano, eu vi que eu não estava muito no caminho de ser um engenheiro especialista, não. Não me entusiasmava as matérias específicas na área A, B, C, que hoje você tem na área de mecânica mesmo, várias especialidades, né? Mas as aulas técnicas não me chamavam muito a atenção, não. Pela minha história que eu já contei de infância e de vida aí, eu gostava muito, e gosto até hoje, do contato com as pessoas, né? Então E aí que te fez entrar no Sebrae? Aí que me fez entrar no Sebrae, né? Porque também tive sorte, acho que a sorte também conta na história da gente, né? De ter um professor. Eu chamo sorte, viu, Afonso? Eu chamo sorte de atenção às oportunidades. Você tem razão. Né? E é alguma coisa que isso que você está chamando de atenção à oportunidade e de sorte, existe uma atração, uma coisa que atrai a gente para aquilo, né? Então, por exemplo, esse professor que me convidou para ir para o Sebrae, ele era um engenheiro, mas não era um engenheiro também especialista na área de engenharia. Ele era engenheiro de Minas e Metalurgia e civil Eu sou também. engenheiro de Minas. Eu sou engenheiro de Minas e Metalurgia. De Ouro Preto? Hein? De Ouro Preto que você formou, não? Não entendi. Formei. Você formou na cidade de Ouro Preto ou aqui em Belo Horizonte? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas eu fui professor em Ouro Preto também. Eu fui professor aqui e em Ouro Preto. A escola de Ouro Preto era muito conhecida, né, nessa área de Minas e Metalurgia. Bastante. Mas ele era um engenheiro, mas voltado para essa área mais de formação de pessoas, de gestão empresarial. E, por causa disso, ele estava como diretor da Fundação João Pinheiro. Né? E também eu acho interessante citar o nome dele, porque eu tenho uma boa lembrança, que é Walter Nomen Coelho dos Santos. Ele era diretor da Fundação João Pinheiro, ele veio do Banco de Desenvolvimento, do BDMG, e foi para diretor da Fundação João Pinheiro. E nessa área de gestão de empresas, que foi a época que estava sendo criado o Sebrae com C. Sim. E isso, então, em 1900 e... Quer dizer, eu fiz o curso superior, terminei em 1969, 69. E o Sebrae com C, que é uma instituição criada dentro do Ministério do Planejamento, né, um órgão federal, ele foi criado nessa época, se não me engano, em 70 ou 71. É por aí mesmo. E o Sebrae Nacional foi criado, e aí é uma história longa, mas fazendo ela curta, nos estados já tinham os SEAGs,
que eram os Centros de Apoio Gerencial, que eram ligados aos BDs, aos Bancos de Desenvolvimento. Então, o sistema SEBRAE nacional teve a inteligência de, em vez de criar órgãos novos nos estados, aproveitar os SEAGs que já existiam nos estados e, vamos dizer assim, classificar ou indicar, referendar como órgão do SEBRAE no estado. Perfeito. Né? Muito bem. Então, eu fui para... Aí esse professor, Walter Nome Coelho dos Santos, foi meu professor na escola de engenharia e foi e me chamou para fazer. Aí que eu falei sorte, mas é atenção à oportunidade, né? Porque tinha a oportunidade de fazer parte da equipe da Fundação João Pinheiro e ele me chamou. E eu fui, então, para a Fundação João Pinheiro. Fiquei na Fundação João Pinheiro um período relativamente curto. Por quê? Porque estava sendo criado o SEBRAE e o Walter Nome estava sendo chamado para ser o dirigente do SEBRAE nacional. Né? Porque o SEAG de Minas, em que ele era também o dirigente principal, o presidente, estava debaixo do guarda-chuva do BDMG, vamos dizer assim. Sim. Mas ele, pelo destaque dele, ele estava sendo chamado para ser presidente do SEBRAE Nacional, que na época, o SEBRAE conhece agora, nacional, fica em Brasília, né? Sim. Mas na época o SEBRAE com C, nacional, ficava no Rio de Janeiro. É a capital federal. É a capital federal. Ex-capital. Ex, né? Já era ex, né? Era ex, mas era ainda muito... Mas até hoje, né? Até hoje ainda é muito capital. Até hoje né? tem muitos órgãos lá. E aí eu fui para o Rio de Janeiro como diretor do SEBRAE Nacional, com ele. Ele como presidente e eu como diretor. E na volta que você participou da criação da Fundação Dom Cabral? Exatamente. Então, só para ficar um pouco mais no SEBRAE, foi uma escola espetacular. Sim. Porque eu tive a sorte também, a aventura, né? Tive a oportunidade de pegar um órgão em criação. Então, nós ajudamos a criar o SEBRAE Nacional. E eu corri o país inteiro vendendo, instalando escritórios do SEBRAE no norte, no nordeste, no sul do país, né? E aprendi muito. E fiquei conhecendo muito mais gente que eu já conheci. E isso também, como eu disse já desde o início, me dava um prazer muito grande. Né? Quando eu estava no... Porque o SEBRAE, por ser um órgão ligado ao governo federal, ele tinha... Nós éramos designados pelo ministro, na época, o ministro do Planejamento. Né? Então, é um cargo de designação federal, né, com mandato a ser cumprido durante o período que aquele presidente estava, né, durante o período presidencial. Muito bem. E aí, quando eu estava... Quantos anos lá, quando você voltou para Belo Horizonte, você, então, participou também da criação da Fundação Dom Cabral. Aí eu fiquei lá no Rio de Janeiro 5 ou 6 anos, e quando eu estava saindo, porque estava uma mudança de governo, estava saindo o governo, aí não lembro bem, um dos governos militares estava trocando, e eu fui convidado a sair. É muito interessante porque eu fui convidado a sair, porque terminou o mandato, e eu perguntei ao secretário executivo do Ministério do Planejamento se eu receberia alguma formalidade me dizendo que eu estava sendo tirado, vamos dizer assim, que não fazia mais parte da direção do SEBRAE. Aí ele falou assim, não é assim que funciona, não.
você pede demissão, dizendo que é por motivos particulares. Foi o que foi feito e foi publicado no Diário Oficial o meu pedido de desligamento do Sebrae Nacional. Quando eu estava nesse processo de saída, um dos meus colegas da engenharia estava fazendo parte da criação da Fundação Dom Cabral aqui em Minas Gerais. E ele me chamou para fazer parte. Então, eu tive de novo a oportunidade, né, de pegar uma instituição sendo criada, sabe, Hernani? Isso faz Não, uma foi diferença fantástico. danada. Né? E deve te dar assim, muito, muito orgulho de mostrar como ela hoje é uma das 7 escolas melhores do mundo. Né? No mundo. É, Eu acho que a Fundação Dom Cabral é uma coisa espetacular para Minas Gerais. espetacular. Espetacular. Né? E quando eu comecei lá, a fundação, no total de empregados, não tinha 10 pessoas. Pra vocês terem Eu uma sei, ideia, velho. contando desde da recepcionista, ou do recepcionista. Não, o Emerson foi muito importante, né, na Fundação Dom Cabral, né? Nesse início e na continuidade que ele deu, né? Muito inteligente ele, né? E eu tenho muita gratidão a ele, porque ele me aceitou. Quem me convidou não foi ele pessoalmente, ele endossou o convite, mas quem me convidou pessoalmente foi o Paulo Lemos, Sim. que era a pessoa que, junto com ele, tinha fundado a Fundação Dom Cabral. Né? Então, eu costumo falar que eu sou da equipe fundadora, mas é um pouco de pretensão, porque quem fundou Mas realmente estava foi lá, mas estava lá. quem fundou realmente foi o Emerson e o Paulo Lemos, Tem com, dúvida. com a bênção, né, e com a orientação do Dom Serafim Fernandes de Araújo, Isso mesmo, isso que era o mesmo. bispo. Mas eu entrei nesse primeiro ano, então eu fiz parte da primeira diretoria da Fundação Dom Cabral. Isso que Hoje me você é convidou. professor de quê? Então eu entrei e comecei a dar aula. Como eu tinha me especializado, né, tinha feito na Fundação João Pinheiro e no Sebrae, voltado muito para gestão empresarial, eu estava muito focalizado em estratégia. Então, eu passei a ser professor de estratégia empresarial, de organização e de estratégia empresarial na Fundação. Mas eu exerci muito pouco a função de lecionar a cadeira, sabe? Porque como eu entrei como executivo, e é uma fase que tinha uma demanda muito grande de gestão, então 90% da minha atividade era executiva, né? Então eu dei poucas aulas, mas com muito orgulho gostava de ser chamado de professor, porque O Cose, era tratado assim, né? a gente está caminhando para o final e você queria que eu contasse, né? Como é que eu cheguei no colégio estadual? Vou voltar agora ao colégio estadual, né? Sim. Depois eu tenho que Porque falar um pouco sobre associação, né? Mas vamos lá. você vai falar. Eu vou falar aqui um minutinho só e você vai falar sobre a associação que foi criada recentemente, dos 6 alunos. Eu cheguei com 15 anos ao estadual para fazer o primeiro ano do segundo grau. Né? Estava certinho, né? Eu faço aniversário em dezembro, então eu era nos anos corretos. E logo nesse primeiro ano, no primeiro semestre, a Embaixada de Portugal fez uma promoção, um concurso para rapazes e moças com 15 anos e que estivesse no primeiro ano do segundo grau, que escrevesse uma biografia de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, e que ganharia uma viagem oficial para Portugal de 28 dias. E aí, a minha mãe que encontrou esse negócio falou comigo assim,
você escreve tão bem, por que você não faz? Eu falei assim, gente, eu vou escrever uma biografia? Não vou não. Mas passaram uns dias, ela foi numa consulta médica, uma coisa assim, e ela viu uma revista lá na sala de espera, e ela viu que tinha um desenho do coração de Dom Pedro, né? Que era, que era guardado e tudo. Eu sei que ela tirou a página e trouxe para mim. E eu sempre fui, na minha vida inteira até hoje, muito de sinais. Se ela tinha falado uma vez, de repente ela tinha visto isso e tinha trazido para mim, epa, eu tenho que fazer. E eu fiz. Mas sem qualquer, assim, eu vou ganhar. Não, fiz. Ilustrado, tinha que ser manuscrito, não podia ser nada batido numa máquina, não tinha que ser na própria letra. Fiz e ganhei. E ganhei. E fui para Portugal, fiquei até um pouco mais depois, mas eu fui para Portugal com 15 anos. Eu conheci Portugal com 15 anos, graças a esse concurso e também graças ao Colégio Estadual, porque É, me deram muitas, vamos dizer assim, ajudas, né, para viagem, para treinamentos, etc. Né? Então foi muito bom incentivo, né? nesse sentido, muitos incentivos. E na hora que eu voltei, aí eu tinha virado uma celebridade, né? Na hora que eu voltei, eu tinha ocupado uma celebridade. Todo mundo conhecia o rapaz que tinha ido para Portugal. Mas conta um pouquinho agora da nossa associação de ex-alunos, que eu quero fazer parte também, com muito prazer, e que foi criada recentemente. Como é que ela vai ser? Você ficou quanto tempo no estadual? Só uma informação. 58 dias. Hein? 78 dias. 78 dias. É? Eu É, fiquei 28 mais 50. mais 50. Mas bom, então essa minha história na Fundação Dom Cabral me fez voltar muito para essa área de gestão, né? E, como eu disse, eu já estava até voltado nisso por causa do Sebrae, e dessa construção de equipes, de formação de equipes, né? Com esse e quando nós, um grupo de 6 pessoas, ex-alunos, do qual eu faço parte, começamos a discutir a nossa vida no colégio estadual, surgiu a ideia de um de nós, falar a verdade, não lembro exatamente quem foi, por que nós não criamos uma associação de ex-alunos do colégio estadual? Aí, por que não? É, É. Aí fomos conversando com os amigos, né? Aquele negócio primeiro consulta algumas pessoas que a gente tinha como referência, tal, e aceitação muito grande, muito grande, né? Paralelamente a isso, nós visitamos o colégio. Mas tem um dado também que eu tenho que citar, que desse grupo de 6 pessoas do qual eu faço parte é o Otávio Werneck. E o irmão dele, Humberto Werneck, que é muito conhecido, né, um escritor, jornalista, sim. e o outro irmão do Otávio, chamado Rodrigo, eles visitaram o colégio num determinado dia, que eles estavam passeando lá em Lourdes, e resolveram entrar no colégio e ficaram, de um lado, entusiasmados com o colégio, e de outro, frustrados, porque viram que o colégio estava com poucos alunos. Na nossa época chegou a ter 3 mil alunos, quando eles estiveram lá tinha 300, 400 alunos. É pouco mesmo. Então, é uma palavra que usar a palavra decadência é um pouco pesada, mas pelo menos um enxugamento, assim, quer dizer, um esvaziamento do colégio. Né? E eles falaram assim, não é possível que a gente não possa ajudar esse colégio a se reerguer. Né? E aí o Otávio, junto com o Humberto, se não me engano, então foi o Otávio que deu essa sugestão, nós então criamos a associação. Ela existe, então, aproximadamente há um ano, mas nesse período nós nem registramos ela até hoje, para você ter uma ideia, porque nós estamos conversando com as pessoas, juntando forças,
buscando apoio da comunidade para poder. Agora nós estamos no processo de registro que deve ficar pronto basicamente dentro de um mês, porque tem uma formalidade legal, né, para registrar uma associação. Tal. Então nós estamos cumprindo toda a formalidade e criamos uma associação. Criamos o objetivo é de ajudar o colégio. O objetivo é. Outra coisa que nós fizemos nesse período, nós visitamos o colégio, a diretoria do colégio estadual, e vimos a receptividade que nós teríamos lá. Se a receptividade não fosse boa, talvez nós tivéssemos parado com a nossa iniciativa. Mas foi muito boa. A diretoria nos recebeu de braços abertos e um pouco assim, como eu, talvez exagerando um pouco, dizendo o seguinte: lembraram de nós. Mas isso é muito bom. E quando é que nós vamos poder associar? Então, aí foi criada, a associação legalmente está sendo criada, como apoio comunitário, vamos dizer assim, da sociedade, já foi criada. Pusemos já a ex-alunos e amigos, porque tem pessoas que são amigos, são vizinhos, são amigos dos ex-alunos, então tinha que abrir essa porta de uma forma mais ampla. Né? Então, nós fizemos a assembleia. Nessa semana, amanhã, nós estamos fazendo a primeira reunião do Conselho Consultivo que nós criamos, que tem 20 pessoas, e aí você tem pessoas de excelente experiência pessoal e profissional na área acadêmica, na área de engenharia, mesmo na área médica, um grupo espetacular. O Colégio Estadual criou uma elite, na verdade, formou uma elite. Nós estamos conseguindo recrutar para essa associação, para esse conselho consultivo, para a diretoria e para o conselho consultivo, um grupo de primeira Muito bem. Primeira linha. E aí agora nós estamos buscando, Hernani, e você é um dos convidados, buscando novos associados. Ótimo. Eu quero ingressar. E a ideia é já ter um plano de ação para que essa associação funcione, né? Do que nós vamos fazer, que inclui apoio na área de educação mesmo, na área pedagógica, apoio a desenvolvimento e melhoria de infraestrutura, apoio na parte de esportes, de cultura e de lazer para os alunos, uma valorização dos alunos, porque os alunos hoje lá se sentem um pouco perdidos, se é que a palavra também, não sei se é um pouco forte, mas se sentem distante quando comparado, inclusive, com a nossa época. Né? Então, esses são os objetivos principais da associação e que está nos dando muito trabalho, mas muito prazer. Vou aguardar você me convidar para ir numa dessas reuniões que eu quero ir. Tá bem? Tá certo. Para a gente encerrar, Clóvis, eu quero que você deixe uma mensagem para todos os 6 alunos. A mensagem que eu faria é o seguinte: acho que é chover um pouco no molhado, mas nós temos que retribuir a educação que nós tivemos no Colégio Estadual. Né? E não é com dinheiro isso, né? É com uma ação de cidadania, né? Uma ação na área educacional, na área de apoio à formação de jovens que possam ter um ensino do mesmo nível, ou próximo do nível que nós tivemos no nosso colégio estadual, do qual você fez parte. Então, essa que é a mensagem. Está aberto, a associação está aberta para todos que quiserem participar, e com muito prazer. Ótimo, viu? Excelente. Então, logo que estiver já pronto para eu poder entrar, você me convida aí para uma dessas reuniões que eu quero entrar, e nós vamos botar para quebrar. Tá bom? Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.
Ô, Hernani, eu imagino que você deve fazer depois um corte aí para poder encaixar no período previsto, mas fica aí, fica com o seu comando aí, você que faça isso do jeito que você achar Não, melhor. às vezes não, tem, não tira nada, deixa ela inteira para a gente contar toda a história. Foi muito Tá boa. ótimo. Tá Muito bom? obrigado mais uma Grande vez. abraço. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Então, nós vimos aí a história, né, da criação da Associação de Ex-Alunos e Amigos do Colégio Estadual Central, e um personagem importante, o Cossi, também teve aí na fundação do Sebrae, teve aí na fundação da Fundação Dom Cabral. Então, isso é também muito importante, quer dizer, uma pessoa que deixa um legado muito interessante para a comunidade. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.